vale dizer, os dois grandes modelos que compõem o nosso sistema de controle de constitucionalidade, né, o sistema concentrado e o sistema difuso, né, a partir, evidentemente, né, da doutrina mais atualizada e a partir, claro, né, de uma sistemática que te faça compreender o assunto de sorte a marcar e acertar questões na primeira fase da ordem, né? E por que eu digo primeira fase da ordem? Porque na segunda fase, evidentemente, né, haverá um aprofundamento, né? Tem havido um aprofundamento, nós temos acompanhado nos últimos exames, no pertinente à jurisprudência e ao acompanhamento de alguns casos julgados pelo Supremo Tribunal Federal, evidentemente de repercussão nacional, e que tem, né, a importante missão de traduzir, né, os mecanismos de controle de constitucionalidade. Vou compartilhar com vocês uma tela que eu acho bom deixar sempre registrado, né, em texto, aquilo que a gente conversa. Afinal de contas, verba volant, scripta manet, né? Ou seja, as palavras voam, os escritos permanecem. E eu trago para a tua tela agora, né, os dois grandes modelos do sistema brasileiro de controle de constitucionalidade. No primeiro momento, o controle concentrado, né? E num segundo momento, o controle difuso. Nós vamos tratar em específico as características de cada um e mais detalhadamente quando surgiram, qual Constituição adotou qual modelo, para que vocês possam entender a dinâmica de funcionamento do nossa sistemática de forma mais objetiva e de forma mais detida em relação à nossa prova da OAB, tá? Muito bem, controle concentrado de constitucionalidade, ele decorre do emprego do paradigma europeu keynesiniano, né? Ou seja, decorre da própria Constituição Austríaca de 1920, né? De sorte que no sistema concentrado não é dado a todos os órgãos do Poder Judiciário fazerem esse controle de constitucionalidade. A ideia, né, a idiosincrasia por trás desse sistema é a existência de um órgão, né, único, ao qual é resguardada, ao qual é reservada a tarefa de apreciar a conformidade constitucional dos atos normativos. E aí, evidentemente, o caráter concreto, né, em alguma medida conferido ao controle concentrado de constitucionalidade. Em vista do monopólio dessa corte, né, da referida da corte, debate-se a inconstitucionalidade. Eu coloco inconstitucionalidade porque nós vimos na nossa última live quais são as temáticas que tangenciam a inconstitucionalidade de uma norma e o fato disso decorrer, né, do preceito, do ideário, do princípio da supremacia da Constituição, né, corolário do próprio Estado de Direito, e que, em vista do monopólio, né, dessa Corte, debate-se a inconstitucionalidade do ato por via de ação direta, ou seja, ação, nós estamos falando aqui ação judicial, né, é ação direta, ou seja, a compatibilidade da norma será examinada por meio de um procedimento especialmente destinado para esta finalidade e em caráter principal, ou seja, quando se trata de controle concentrado de constitucionalidade, é relevantíssimo nós destacarmos, né, que o pedido da ação direta é que seja declarada inconstitucional a lei, é que seja declarada a constitucionalidade, na hipótese da ADC, ou na hipótese da DPF, é que sejam reconhecidos, né, ou que seja reconhecido o descumprimento, a violação a preceitos fundamentais X, Y, Z, conforme aventados lá na petição inicial da ação direta. Pois muito bem, tal ação direta, destaco para vocês, só poderia ser intentada por um diminuto rol, um reduzido rol de órgãos políticos indicados na ou pela própria Constituição. Não há previsões subjetivas ligadas à demanda na Corte Constitucional. Razão porque se classifica, nesse caso, o controle como abstrato, dada a inexistência de caso concreto em lide. É nesse contexto, né, que nós temos aí
processualmente, o sonho dourado, né, do Supremo Tribunal Federal em ser unicamente uma corte constitucional, que aprecie matérias em sede de controle concentrado, né, o que, pela nossa dinâmica constitucional, não é viável. O pronunciamento da Corte Constitucional por meio de ações diretas, seja ações diretas de inconstitucionalidade, ações declaratórias de constitucionalidade, ou a arguição de descumprimento de preceito fundamental, produz efeitos erga omnes, ou seja, se aplica a todos, independentemente de quem foi o autor, de quem propôs a ação. Portanto, é nesse sentido que o controle concentrado de constitucionalidade toma lugar no nosso ordenamento jurídico e revela-se importante de estudo. Ele é ladeado, né, e aí mudamos aqui para um balão verde, pelo controle difuso de constitucionalidade. Né? Vale dizer, definido como modelo americano, em que todos os órgãos do Poder Judiciário têm competência para afastar a aplicação de uma lei que, eventualmente, afronte a Constituição, na lição aí de Capelletti e de Dantas. Tá? O que é esse modelo americano? Né? Antes de explicitar aqui a dinâmica de funcionamento do controle difuso, é importante nós relembrarmos aqui, né, o emblemático caso Marbury versus Madison, que desempenha importante papel, né, no debate acerca da legitimidade do judicial review, né, ou seja, da revisão judicial, no sistema constitucional americano, e é derivado naturalmente do sistema constitucional norte-americano. O caso entrou para a história como um famoso leading case da Suprema Corte dos Estados Unidos, né? E a partir de vários estudos a respeito da interpretação constitucional, a ideia, né, é trazer o caso para informar qual é a dinâmica do leading case de Marbury versus Madison. Tá? O referido caso possui um forte caráter político, obviamente, né? E é considerado o marco inicial, nós podemos anotar assim, do controle de constitucionalidade exercido pelo Poder Judiciário dos Estados Unidos, refletindo, evidentemente, em todo o mundo. Nos Estados Unidos da América, né, no início do século XIX, tá, surgiu a ideia de Constituição. Tá? Foi também lá, né, que fixou-se a ideia de que caberia a um órgão do Poder Judiciário ou ao próprio Poder Judiciário, como afirmam alguns doutrinadores, a fiscalização da Constituição. O controle de constitucionalidade, por via de exceção, ou seja, por via de ação, por via de decisão judicial, ele é que surgiu na sua modalidade difusa pela emblemática decisão do caso Marbury versus Madison. Pois bem, qual é o grande ponto? Né? O caso foi responsável por implantar o Judicial Review na medida em que a batalha entre os federalistas, né, e a ideia dos republicanistas, né, foi implantada na América do Norte. Durante todo o período em que exerceu a presidência, né, esteve ao comando da Casa Branca, Adams, que até então era membro do Partido Federalista, vinha sofrendo várias críticas, né, de membros de partido, né, sobre o posicionamento que tinha adotado no conflito entre França e Inglaterra. Eles discordavam dos republicanos no sentido de que os Estados Unidos não possuíam, né, qualquer dívida histórica com a França, né, e que, portanto, não tinham de se imiscuir ou apoiar aquela nação no conflito. Desse modo, né, as eleições para o Congresso norte-americano já aconteciam antes do pleito presidencial, né, e houve expressiva derrota dos federalistas por parte dos republicanos. Né? Na época, Thomas Jefferson, vice-presidente dos Estados Unidos e membro do Partido Republicano, convenceu, né, John Adams, né,
a candidatura à reeleição pelo Partido Federalista. Para tal empreitada, diante da sua derrota declarada e, consequentemente, a perda de espaço no Legislativo e no Executivo, John Adams resolveu, em alguma medida, manter o controle, ao menos do poder judiciário, uma vez que membros das cortes eram indicados pelo presidente, pelo chefe do Executivo. E aí ele nomeou, Adams resolveu nomear diversos correligionários para vários cargos públicos, sobretudo cargos vitalícios no âmbito do Poder Judiciário, mais especialmente para a Suprema Corte, quando nomeou seu secretário de Estado, John Marshall, para a Suprema Corte. Todavia, entretanto, Marshall permaneceu no cargo de secretário do Estado, ou seja, Poder Executivo, até o último dia do mandato do presidente da Federação, de Adams, tendo sido incumbido de distribuir títulos para a posse de nomeação assinados pelo presidente a todos os indicados a cargos públicos, o que não foi realizado a contento, não foi realizado a tempo. Diante disso, William Marbury foi nomeado juiz de paz no condado de Washington, no Distrito de Columbia DC, não recebendo o título de nomeação assinado pelo presidente, como nós vimos, Adams. E o novo presidente, Thomas Jefferson, determinou ao seu secretário, da época, seu secretário de Estado, que não entregasse os títulos remanescentes do governo anterior. E James Madison permaneceu não entregando os títulos de nomeação. Desta forma, Marbury, que havia sido nomeado para exercer a atribuição da Suprema Corte, não conseguiria tomar posse, justamente porque Madison não iria entregar-lhe o título, assim como não iria entregar a vários outros também que não foram contemplados, não receberam o título em tempo hábil. Inconformado, naturalmente, por não ter tomado posse na Suprema Corte, Marbury pediu a notificação de Madison para apresentar suas razões. Madison ignorou, não respondeu, de modo que Marbury impetrou o chamado Writ of Mandamus, diretamente junto à Suprema Corte. Diante dessa complexidade de situação política em que o caso pendia, a Suprema Corte acabou não julgando o caso de pronto. E aí, evidentemente, gerou grande indignação na imprensa, a opinião pública saiu em defesa de Marbury, uma parte, outra parte em defesa do fato do novo presidente Thomas Jefferson não fazê-lo, portanto, uma defesa de Madison, e, evidentemente, a situação se agravou quando o Poder Executivo expressou que uma decisão favorável a Marbury poderia ocasionar uma crise entre os poderes, insinuando que o Executivo poderia não cumprir uma decisão do Poder Judiciário. Por outro lado, para o Poder Judiciário, simplesmente indeferir o pedido produziria um desgaste e, evidentemente, um possível descrédito em face dos demais poderes, e prejudicando, obviamente, sua pecha de poder independente. Em 1803, já no ano 3 aí do século XIX, John Marshall era presidente da Suprema Corte, exatamente o mesmo secretário do Estado do presidente Adams, que não entregaria a Marbury o seu título de nomeação. E ele decidiu apreciar a matéria e reconhecendo no mérito o direito de Marbury tomar posse no cargo. Mas não reconheceu que a ordem fosse cumprida, não concedeu que o Writ of Mandamus fosse implementado em face de uma preliminar que julgou inconstitucional. À época, o artigo 13 da Lei Judiciária de 1789, a qual previa a competência da Suprema Corte, originariamente, de proferir
expedir o mandamos, ou seja, de julgar o mandamos. E o caso foi emblemático não somente porque inaugurou a sistemática de controle difuso de constitucionalidade, mas porque inverteu a ordem ordinária, né? Ordem que usualmente se emprega no julgamento das demandas de controle de constitucionalidade e das demandas em geral. O que é claro, né? Normalmente se aprecia primeiro o preliminar, né? E depois se julga o mérito das questões. Reconheceu, né? Julgando o mérito, que de fato havia o direito de Marbury tomar posse, né, no cargo, mas, no entanto, né, seria inconstitucional, né, a Suprema Corte proferir originariamente, ou seja, como corte originária, a decisão do mandamos. Reconheceu-se dessa forma, né, que a Corte poderia interferir nos textos legislativos que fossem ou que sejam contrários à Constituição, demonstrando assim que a interpretação das leis deve ser in harmony of the Constitution, né, ou seja, em harmonia com a Constituição. O modelo norte-americano vem se aprimorando com várias outras decisões da Corte, né, através do tempo, Brown v. Board of Education, Estado de Topeka e por aí vai, né, e que nós assimilamos enquanto americanos no nosso sistema de controle difuso de constitucionalidade via de exceção ou via de defesa, né, que é aquele que permite ao magistrado ou ao colegiado, né, analisar diante do caso concreto. E de qualquer magistrado analisar diante do caso concreto a compatibilidade de uma lei ou ato normativo perante a Constituição e desta feita prolatar a decisão de conformidade com o texto constitucional. Quando ao julgamento de uma ação que envolva o debate a respeito da questão de declaração de inconstitucionalidade ou de reconhecimento de violação de preceito fundamental, né, é uma preliminar necessária reconhecer a supremacia da Constituição como preceito que nós vimos na última live, preceito fundante do nosso Estado de Direito. Nesse ponto, né, diante da visível correlação entre o sistema americano e o sistema brasileiro, destaca-se, né, a atuação do Poder Judiciário na compatibilização de normas eventualmente inconstitucionais à Carta Magna, e, por outro lado, né, o Senado Federal, que, ao seu juízo de discricionalidade, em sede de controle difuso, pode suspender a execução, seja em todo ou em parte, de lei que tenha sido declarada inconstitucional por definição definitiva do Supremo, com efeitos erga-omnes. Pois muito bem. Portanto, né, existe a plausibilidade de debater os efeitos da constitucionalidade no caso concreto, de sorte que qualquer juiz, né, ainda que singularmente, tá, evidentemente singularmente aplicando uma jurisprudência, aplicando um julgado do tribunal a qual ele é vinculado, poderia modular ou ajustar a forma de incidência do texto constitucional sobre a norma e vice-versa, sendo, nesse caso, provocado por qualquer cidadão litigante. Em virtude da multiplicidade de entendimentos divergentes possíveis de surgir, emerge como mecanismo de controle jurisprudencial das atividades das cortes, aspas, inferiores pelas cortes superiores, verbi gracia, tribunais superiores, o princípio da stare decisis, né? O stare decisis, qual seja o dimensionamento da prevalência da decisão das cortes superiores que se tornam vinculantes às decisões das cortes das instâncias tidas como inferiores. Isso ficou muito notório com o espírito do CPC 2015, que promoveu essa valorização do precedente, né? E anotou que o sistema funciona por via de exceção, isso é, a inconstitucionalidade da norma deve ser arguida incidentalmente
no curso de um litígio concreto e entre quaisquer pessoas. Todavia, a decisão, né, monocrática ou proferida em sede de eventuais turmas ou câmaras produz apenas o efeito interpartes, ou seja, a não incidência ou aplicação da norma inconstitucional afetará apenas os litigantes do caso concreto de fundo, no bojo do qual surgiu o incidente de inconstitucionalidade. Tá? Porque qual é a prática, meus caros, minhas caras? Na prática, em verificando, né, o juiz monocraticamente, singularmente, em qualquer instância, que há uma questão constitucional de fundo que seja, né, prejudicial ao exame de mérito da causa que lhe é submetida e consultando a jurisprudência do tribunal ao qual é vinculado, consultando a jurisprudência do TJ, né, do Estado do Acre, do Estado do Rio Grande do Norte, do Estado do Tocantins, do Estado de Santa Catarina, não encontrou, dependendo, né, de onde for vinculado, não encontrou julgado capaz de satisfazer a celeuma, no Supremo Tribunal Federal também não, ele irá instaurar, né, nos termos do CPC, né, o incidente de inconstitucionalidade, né, que tem por escopo, né, produzir aí a manifestação da Corte Superior, ou seja, do plenário do tribunal que é vinculado, para prolatar decisão, né, a respeito da constitucionalidade. É do CPC, né, artigo 948, vocês sabem, seguintes, tá? Arguida em sede de controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo. O relator ouvirá MP e partes e, eventualmente, submeterá a questão à turma à Câmara, qual competir o processo para conhecer do incidente. Né? E aí, naturalmente, se for rejeitado o incidente, prossegue o julgamento do mérito da causa. Agora, se for acolhida a arguição, né, o incidente for acolhido, a questão deve ser submetida ao plenário do tribunal ou, eventualmente, ao órgão especial, né, tribunais com mais de 25 membros aí. Portanto, em havendo monocraticamente que o juiz, né, decidir sobre matéria constitucional acerca da qual ainda não houve manifestação do Supremo Tribunal Federal ou mesmo do tribunal ao qual é vinculado, ele deve instaurar o incidente de inconstitucionalidade como a arguição, né, incidente de arguição de inconstitucionalidade, como nós vimos nos termos 948 do CPC. Pois muito bem, né, desse sobrevoo no controle concentrado de constitucionalidade e sobre o controle difuso, né, no modelo americano, e sua diferenciação a partir do caso Marbury, né, versus Madison, nós temos, né, um passo aí nas constituições brasileiras, e eu deixei para vocês esse link aqui, deixa eu copiar ele, para quem quiser depois, né, assistir, de forma bastante zéfira, bastante objetiva, né, a evolução histórica do sistema ou da sistemática do controle de constitucionalidade no nosso ordenamento jurídico, tá? Bom, aqui na tela, né, originariamente, né, na Constituição, primeira Constituição do Império, né, 1824, ausente o controle de constitucionalidade. O que nós conseguimos identificar era, né, o poder moderador. Não está? Vou ter que trocar esse link aqui, então, tá? Muito obrigado, Andréia. Obrigado. Atualizo ele aqui para ver o que aconteceu. Era o poder moderador, né, atuando aí como gestor, né, das inconstitucionalidades. Em 1891, na Constituição, né, da República, em 15 de novembro de 1889, nós temos a proclamação
da República, 1891, nós temos uma Constituição da República, a primeira Constituição, que adota, né, como vocês estão vendo aí, o modelo americano, modelo difuso de controle de constitucionalidade, muito inspirado por aquilo que aconteceu em 1803, nos Estados Unidos, no citado caso Marbury versus Madison. Na Constituição de 34, nós tivemos a introdução do sistema do controle concentrado por meio da representação interventiva, não é? A representação interventiva, não é? Fazia às vezes aquilo que nós temos hoje de ADC, ADI, ADPF. Então, a Constituição de 34 inseriu, né, o controle concentrado e não fez alterações substanciais na sistemática do controle difuso. Tá? Em 1937, vimos aí, não tivemos avanços significativos, mudanças significativas no texto constitucional que merecessem menção, né, que merecessem anotações do nosso doutrinador, mas em 46, né, a Constituição foi ajustada em 1965, né, ou seja, 20 anos depois, já no regime militar passou por ajustes, nós tivemos a ação genérica de inconstitucionalidade, substituindo a representação interventiva de 46. Tá? Em 1967, né, tem esse debate a respeito do seu caráter de Constituição ou não, mas tivemos aí 100 inovações significativas até que em 1969 tivemos, né, a possibilidade do controle de constitucionalidade nos estados, né? Ou seja, prezando o controle de constitucionalidade estadual, tendo aí, claro, como paradigma de constitucionalidade as constituições estaduais e, claro, evidentemente, né, em hipótese de norma constitucional de repetição obrigatória, desafiando recurso para o Supremo Tribunal Federal. Até que chegamos em 88, né, com a Constituição que adotou claramente um sistema bastante eclético de constitucionalidade, né, também chamado de misto ou híbrido, né, o controle incidental e difuso, mas também a existência de um controle principal e concentrado. Tá? E, portanto, né, essa dinâmica que nós temos até os dias atuais. Tá? Por que eu chamei a atenção para a questão das normas constitucionais de repetição obrigatória, que são copiadas nas constituições dos estados, né? As constituições dos estados copiam da Constituição Federal. Exatamente porque, se elas são idênticas à Constituição Federal, elas podem ser apreciadas, evidentemente, nos TJs estaduais, mas a decisão do plenário desses TJs estaduais cabe recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal. Tá? Só para posicionar isso aí, porque isso já foi objeto de cobrança, né? Inclusive foi peça da segunda fase, né, do exame constitucional da OAB. Pois muito bem, legitimidade do controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade tem assento expresso no Judicial Review, ou seja, na possibilidade de revisão judicial a respeito da validade, da eficácia, da dinâmica de funcionamento das leis, tem, né, a sua presença, né, na ideia de um judiciário como um legislador negativo, ou seja, como um extrator das decisões que violam a Constituição ou das normas, dos atos administrativos que eventualmente violam o texto da Constituição, serem retirados, né, do texto constitucional, ou do texto constitucional, tendo por parâmetro o texto constitucional. Temos a dificuldade contra-majoritária, o dilema da representatividade, que está associado com, né, aquela flâmula do não me representa, né, a crise institucional dos poderes da República, sobretudo do poder judiciário e do poder legislativo. Daí a ideia de uma abordagem neoconstitucional do princípio da separação dos poderes,
que é empreendida no contexto do Supremo Tribunal Federal desde o início dos anos 2000, né? Desde o início dos anos 2000, com as suas atualizações de composição, sobretudo 2003 em diante, tá? Nós temos percebido aí um Supremo que faz uma releitura do princípio da separação dos poderes com escopo no quanto se orienta, né? A crescente força do legislativo e do executivo, abusos da máquina administrativa, fizeram com que o Supremo fizesse essa releitura do princípio da separação de poderes, a bandeira do não me representa, como já citei, a necessidade de efetivação concreta, prática, real dos direitos fundamentais, a necessidade de aperfeiçoamento dos procedimentos democráticos, sobretudo procedimentos legislativos que são levados a controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal quando tem a implicação constitucional, né? Ou seja, quando se trata de norma interna corporis, o dogma, né, da vontade das maiorias e o surgimento das minorias, né? Nós temos a população indígena, a população preta, a população parda, a população de mulheres, população em que pese as mulheres sejam maioria numericamente, não tem representatividade ainda, né, satisfatória, a questão da população LGBT a mais, e por aí vai. Pauta da dignidade da pessoa humana, tudo isso não impacta nessa abordagem do controle de constitucionalidade. E a tensão entre o constitucionalismo e a democracia, que nós estamos experimentando todos os dias, né? E com a abordagem, inclusive, da grande mídia, representada pela crítica do modelo do Judicial Review, da revisão judicial, e a dificuldade contra-majoritária. Essa tensão produz 4 grandes posicionamentos ministeriais, né? Ou seja, dos ministros. Vejamos quais são. Né? Os ministros que são deniers, ou seja, negadores, negacionistas, reconciliers, reconciliadores, endorsers, que são aqueles que afirmam, né, a atenção, e os dissolvers, né, que são aqueles que dissolvem, né, a atenção meio que, em alguma medida, a ignorando. Os deniers, que negam a atenção e assim justificam e admitem o modelo de revisão judicial, sem maiores dificuldades, né, seguem a empreitada da atuação do Supremo Tribunal Federal, tal qual, né, vem fazendo. Os reconciliers, que admitem a atenção, mas essa atenção pode ser reconciliada, justificando por consequência a revisão judicial, uma corrente mais branda. Os endorsers, que apesar de reconhecerem a impossibilidade de reconciliação da atenção, a endossam, podendo a revisão judicial ser prudencialmente justificada. E os dissolvers, que dissolvem a atenção na medida em que renunciam à possibilidade de revisão judicial em relação à legislação, caracterizando-a como ilegítima. E aí é quando o Supremo Tribunal Federal dá, por exemplo, uma decisão reconhecendo que matérias regimentais da Câmara, ou do Senado, ou do próprio Congresso, em conjunto, sejam matéria interna corporis e não sujeitas ao controle de constitucionalidade. Aí ele está atuando num perfil de solver. Muito bem. É nesse contexto que nós experimentamos e vimos o redimensionamento do papel do judiciário a partir do exercício daquilo que nós estudamos muito forte na doutrina, né, do eminente ministro, professor Gilmar Ferreira Mendes, Gustavo Monte Branco, da jurisdição constitucional, né, mais recentemente pelo professor Jorge Abud também, argumentos jurídicos de efeitos políticos, né, quando a Suprema Corte emprega argumentos jurídicos e com eles produz efeitos políticos, a tutela da Carta Política, ou seja, da Constituição Federal com mecanismos juridicamente elucidados, porque estão previstos na Constituição, e aquilo que, né, justifica o então presidente do Supremo Tribunal Federal, né, que quer, concordemos, quer não, anota que muitas vezes as decisões das cortes acabam sendo mais representativas dos anseios e das demandas sociais do que as decisões das instâncias políticas tradicionais, tendo como referência os seguintes argumentos. Primeiro, qualificação técnica dos julgadores. A escolha dos juízes, por regra, se implementa por concurso público, no qual se enfatiza a qualificação técnica, afastando-se aí a influência política. A gente sabe que podemos guardar várias reservas, né, a essa afirmação. Mas vamos ao segundo. Vitaliciedade.
juízes não estão sujeitos a circunstâncias de curto prazo da política eleitoral, né? Ou seja, não tem eleições a cada 2 anos nos municípios ou a cada 4 anos, né? Eleições gerais. Princípio da inércia, os juízes não atuam por iniciativa própria, dependem de provocação das partes e não podem decidir além do que foi pedido. Então, essa é a posição, né, ou concordando ou discordando, do ministro Barroso e que pode, né, eventualmente compor as anotações das provas. Por derradeira motivação das decisões judiciais. As decisões judiciais, para serem válidas, jamais poderão ser um ato de pura vontade discricionária. A ordem jurídica impõe ao juiz, de qualquer grau, o dever de apresentar razões, isto é, os fundamentos e argumentos do seu raciocínio e convencimento. Isso vai fazer, né, com que essa tensão seja dissolvida, né, no que anota o ministro Barroso. Disso nós temos, né, a ideia do efeito backlash, né? Veja, o que é o efeito backlash? O efeito backlash está associado com uma decisão que é tomada pelo Supremo Tribunal Federal, declarando determinada lei inconstitucional, e, na sequência, o Poder Legislativo, né, promove uma lei, autua, vota, pauta e discute uma lei em sentido contrário ao que o Supremo decidiu. Ou vai além, né, como aconteceu com a proposta de emenda à Constituição, né, a PEC número 56 de 2006, um exemplo muito claro, né, e que se transformou na emenda constitucional número 96 e que tratou da vaquejada, né? Isso foi o exemplo clássico do efeito backlash, quando o legislativo reage à atuação do judiciário, né, legislando de forma diversa do que decidiu o Poder Judiciário, né? Foi assim incluído o parágrafo 7º no simplesmente obstada por parte do Supremo Tribunal Federal. Para sua prova, né, de constitucional, você tem que ir, né, fazer a prova e realizar a prova sabendo essas classificações aqui, tá? Importantíssimo. Dominá-la. Sistema de controle difuso, né, ou concreto, barra concreto aqui como sinônimos, ou concentrado barra abstrato. Difuso barra concreto, caso concreto, realizado em qualquer tribunal por qualquer juiz. Concentrado ou abstrato, em sede, né, do Supremo Tribunal Federal em face da Constituição Estadual e das 27 unidades da Federação em razão das constituições estaduais ou da lei orgânica do DF. Esfera do poder pela qual é realizado o controle de constitucionalidade pelo Poder Legislativo, importante, né? Lembrar que o Poder Legislativo faz controle de constitucionalidade na propositura legislativa, na CCJ, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJC, na Câmara ou CCJ, no Senado, e por meio de mandado de segurança que qualquer parlamentar pode impetrar no Supremo Tribunal Federal para não ver pautado no plenário projeto de lei que entende inconstitucional. Controle de constitucionalidade pelo Poder Executivo, quando ele veta, o presidente da República veta determinadas leis porque considera inconstitucionais, ou na própria propositura do projeto de lei propor dessa forma, não daquela. E do Poder Judiciário por via, como nós vimos, da ação, das ações diretas ou por meio do controle difuso, concreto. Em relação à natureza do controle, o controle pode ser político ou pode ser jurídico, tá? Presente o político, sobretudo nos poderes executivo e legislativo, de forma, né, legítima. Controle político em relação ao poder executivo, ele faz um veto, né, político, fazendo controle de constitucionalidade. Quando ele propõe um PL, já está fazendo esse controle, né? Na seara legislativa, quando decide propor uma lei e não outra, e por aí vai. Controle jurídico, também feito nos 3 poderes, tá? Não é só judiciário, feito nos 3 poderes da mesma forma como nós vimos nas esferas. Momento do controle. O controle de constitucionalidade pode ser preventivo, prévio, pode ser realizado antes
é que o projeto de lei ou a proposta de emenda à Constituição entre em vigor, ou pode ser repressivo, né? Pode ser realizado depois, né? Posto, né? Depois que a lei já entrou em vigor, e, portanto, é a própria declaração de inconstitucionalidade. Tá? Então, o preventivo, ele obsta o processo legislativo. O repressivo é depois que nós já temos uma espécie legislativa aprovada nas casas e sancionada pelo presidente da República. Tá legal? Eu interrompo aqui o compartilhamento, tá? Ao passo que, deixa eu ver se eu consigo, tá? O link, aquele que estava indisponível. Não sei se tiraram o vídeo do ar. Tiraram mesmo do ar, tá? Então, fico devendo isso daí para vocês. Agradeço, né, penhoradamente quem está com a gente aqui até o final. Andréia, o Pedro Henrique, a Thaís e a Vanessa. Muito obrigado pela presença de vocês. Satisfação estar com vocês aqui, conversar, né, sobre essas temáticas da OAB, ajudá-los em alguma medida. Espero, né, ter contribuído. E voltamos aí no dia 4 de novembro, 4/11, né, em Constitucional. Dia 28 não tem, dia 4 de novembro. Até muito breve. Fiquem com Deus. Excelente semana para todos e todas. Forte abraço.